Pé. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai e protetor, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que nós vimos no encontro passado? Deus se revela e nós temos que ter acesso a essa revelação. A revelação ela pode ser acessada, vamos colocar assim, através da tradição e da Sagrada Escritura, e aí o magistério é o intérprete dessa revelação que chega até nós. O homem pode, claro, chegar até Deus pelas vias naturais, mas tem coisa que só a revelação de Deus pode fazer com que nós cheguemos àquilo que Deus quer que conheçamos. Então não pensar também que tudo que está na revelação é tudo que Deus é. Deus é muito maior que a própria revelação que Ele faz. Agora a revelação é feita, como vai dizer o Evangelho de João, para que crendo possamos ter a vida eterna. Tá bem? Agora no capítulo 3 aí, no 144. Diante da revelação, qual é a posição que nós devemos ter? O que a gente deve fazer diante da revelação de Deus? Tá? Então, eu creio, quer dizer, a nossa fé. Obedecer ou obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, que é a própria verdade. Tá? Então, é esse assentimento. O que é um assentimento? Eu dou um sim, mas presta atenção, não é só um sim com a boca, é um sim com a vida. Porque, como vai dizer a própria Sagrada Escritura, até o demônio acredita em Deus. Até o demônio acredita. O demônio sabe mais que Deus existe do que nós. Então, mas o demônio não tem fé. Tá? A fé, uma coisa fácil da gente imaginar, fé é entrega. Quando nós acreditamos, nós nos entregamos àquele ao qual nós cremos, nós acreditamos. Tá? Abraão, o pai da fé, epístola aos Hebreus, num grande elogio à fé dos antepassados, diz particularmente na fé de Abraão. Foi pela fé que Abraão respondeu ao chamado e obedeceu e partiu. Quer dizer, se colocou a ouvir. E aí as várias testemunhas da fé. Hebreus 11 faz todo um arrazoado sobre as pessoas que tiveram fé. E vai pegar pelas ações dela, pelas decisões que elas tomaram. Tá? Maria, bem-aventurada que acreditou, no meio de 148. Isabel a saudou, bem-aventurada que acreditou, pois lhe foi dito no que foi dito da parte do Senhor. E aí fica claro no 150. A fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. Por exemplo, a vocação de cada um de nós. Não só que nós estamos aqui, mas a vocação de cada ser humano. A vocação ela tem que ter base essa adesão de fé. Se você não tem fé, é impossível. Por quê? Porque a vocação é entrega. Então ela tem que estar baseada na própria entrega que a gente faz a Deus, da nossa própria vida na fé. É ao mesmo tempo inseparável o assentimento livre a toda verdade que Deus revelou. Se eu me entrego a Deus e creio, então eu vou aceitar
e vou crer em tudo aquilo que Ele me propõe a crer. Certo? Então, se eu creio na pessoa, eu creio naquilo que a pessoa diz. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Tá? Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, podemos crer em Jesus Cristo, no meio aí, porque Ele é Deus feito carne. No Espírito, não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. É o Espírito que revela ao homem quem é Jesus. Por isso, no final aí, a igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, este é o nome do nosso Deus, tá? Pai, Filho e Espírito Santo, nele cremos e nele nos entregamos. Mas o que é essa fé e quais as características dela? A primeira, a fé é uma graça. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Ninguém tem fé pela própria força. Aqui no próximo vai falar que é um ato humano. É óbvio que tem a fé chamada humana, mas essa fé na revelação, essa fé em Deus é graça dele. Por isso, quando a coisa está bambeando na vida, está balançando, a gente precisa pedir para Deus a graça da fé. Nós não podemos confiar em nós mesmos, nunca. Uma das características da vida santa é essa. O santo, e pega todos os santos que vocês conhecem, né? O santo é aquele que confiou plenamente em Deus e desconfiou plenamente de si mesmo. Quanto mais você desconfia de si mesmo, quanto mais você confia em Deus, mais a tua fé vai crescer. Tá? Isso é fundamental. Por isso a gente precisa pedir o dom da fé. Mas a fé tem a parte humana. Crer é um ato autenticamente humano. No final 55, crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando a vontade movida por Deus através da graça. É Deus que nos move para chegar até Ele. Quem não acredita em ninguém fica louco. Fica completamente desequilibrado. Tá? Então nós precisamos crer. Porque se você começa a descrer de todo mundo, você vai começar a achar que as pessoas estão colocando veneno na sua comida, você vai começar a achar que todo ser humano é uma ameaça. É a mesma coisa. Nós cremos que o Japão existe, sim? Por quê? Será que não é uma mentira? Não. Por que não? Porque é visível. Mas é que nem o show de Truman, né? Aquele filme, quer dizer, será que não é algo montado? Será que não estão fazendo tudo para nos enganar? Tem gente que acha que o homem não foi na lua até hoje, né? Vai fazer 40 anos no ano que vem. Nós precisamos crer no ser humano. Então, nós cremos por quê? Porque conhecemos pessoas que vieram do Japão, porque temos pessoas que nos informam. Então, é fé humana isso. É fé humana. Então, nós temos essa fé humana em nós. Tá? E é isso que nos faz viver. Deu para entender, gente? Tá? Terceiro ponto aí, a fé e a inteligência. Cremos por causa da autoridade de Deus que se revela e não pode enganar-se e não pode enganar-nos. Tá? Todavia, para que o obséquio da nossa fé fosse conforme a razão, o nosso sentimento, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores da revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da igreja, sua fecundidade e estabilidade constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é de modo algum, presta atenção nisso, um movimento cego do Espírito. Então, nós não somos um bando de cegos que acreditamos porque fomos ensinados a acreditar
papai me ensinou, mamãe me ensinou, eu acredito e vou ensinar os outros a acreditar. Existe o que a gente chama as provas objetivas de que Deus é Deus. Tá? Além do movimento do universo, além de tudo que é a harmonia, além de tudo que é o universo no seu funcionamento, os milagres, eles existem por uma função só, para nos ajudar a crer. Tá? A coisa é assim, nesse ponto o Padre Quevedo nos ajuda, né? Corpos incorruptos só dentro da Igreja Católica. A Igreja Ortodoxa tem até a separação. Um milagre como o de Lanciano, tá? É inexplicável para a ciência e vocês não vão ver. Não vão ver o milagre de Lanciano, por exemplo, no Fantástico. Não vão mostrar. Tá? Porque não querem que isso se difunda, não querem uma coisa assim. E os milagres acontecem exatamente para nos ajudar a ver. Deus existe, Ele está aí, interveio na história, continua intervindo e Ele é a verdade. Ele é a verdade. Tá? Milagres, eu estou falando de milagre, viu gente? Estou falando de cura, não estou falando de... Cura milagrosa é aceleramento do processo. Tá? Milagre é algo que não vai contra a natureza, mas é supranatural. É além da natureza. Deus intervém para que uma realidade ali surja. Tá? Por exemplo, os milagres de Lourdes. Tem um milagre em Lourdes, por exemplo, de um ferroviário, que o trem passou em cima da perna dele, né? E, obviamente, estou falando do século XIX, né? A perna separou os ossos, né? O milagre é o seguinte, o osso curou dessa forma, paralelamente. Que consciência do mundo vai falar como que isso acontece? Tá? Esses milagres para canonização, por exemplo. Que a pessoa está completamente desenganada. Completamente desenganada. E aí, acontece. Tá? Simplesmente acontece. Isso é milagre, é uma intervenção que não dá para explicar pelos meios normais. Agora, não existe só isso para a pessoa. O milagre existe também para nós, para nos ajudar a crer. Correto? Ficou claro? Mas Deus, obviamente, não pode ter, mas ele intervém também em outras religiões. Tipo, Com milagre. porque é óbvio que foi uma conversa na internet depois, né, eu acabei vendo mais de um monge que ele era oriental lá, budista, acho. E ele encontraram o corpo dele intacto. Não, acharam um homem congelado de 6.000 anos, por exemplo. Tá. Outra coisa é uma Santa Bernadette Subirus. Tá? A que viu Nossa Senhora em Lourdes, que até a unha é cor-de-rosa ainda. Agora que parece que agora está começando a... Mas isso é sinal de Deus. Tá? Então há lugares, por exemplo, que o corpo se conserva. Porque... Tá? Agora você coloca expor, começa o processo. Santo e corrupto não. Tá? Ah, mas Santa Rita de Cássia está pretejada. Então, como que vai estar a sua carne daqui a 800 anos? Não vai ter nada, né? Quer dizer, em 2 anos já não vai ter mais nada, né? E a dela está lá 800. Né? Então, é coisa que não é por meio químico, não é por condição natural, mas é intervenção de Deus. Tá? O próprio milagre de Lanciano está lá exposto, gente, há 1.200 anos. Eu vi. Por que não apodrece? Não é? Eu vi. Você foi lá? Foi. Eu também. É muito bom ir lá. Por quê? Porque é o sacerdócio, né, gente? Tá? Então, esse tipo de coisa faz bem. Outra coisa também, que é mais contestado do que não sei o quê, que é o sudário. Sudário é uma briga infinita, e vai ser uma briga infinita. Por quê? Porque uns querem provar, mas todas as vezes é um monte de prova que o sudário é verdadeiro.
Então são os sinais que Deus nos dá. São os sinais que Deus nos dá. Tá? Qual que é o milagre de São João Paulo II? Uma freira que foi curada do mal de Parkinson. Parkinson não tem cura. E ela foi curada do mal que ele morreu com esse mal. É muito interessante como que Deus faz. Não é? E assim vamos. Mas isso é para a gente aumentar a nossa fé, porque a gente acha que a nossa fé é muito fraca. Né? Nós temos uma fé ínfima. Tá? A fé é certa, porque é o conhecimento, porque se funda na própria palavra de Deus, então Deus não pode mentir. Outro ponto, 58, a fé procura compreender, e por isso que a gente faz isso aqui. Eu tenho fé, basta. Não, você tem que conhecer a fé que você tem. Você tem que se aprofundar, e pela vida inteira. Tá? A fé e a ciência, 59. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderia jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra, porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. E Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Então, aquelas brigas aí de Galileu Galilei, né? Uma briga de Galileu Galilei não é por causa de sol rodando, nada disso não, tá? É outros problemas, tá? Enfim, a fé e a ciência, elas sempre se harmonizam, tá? Uma coisa que é impressionante, por exemplo, é o relato da criação. Se vocês pegam o relato e comparam com o universo nos seus 13 bilhões de anos, vocês vão ver que ele não contradiz a marcha do universo. Ele não contradiz a marcha do universo. Tá? Desde a sopa primordial, quando vem os primeiros aminoácidos, e isso vai sendo construído para que surja a vida, e vem a vida com os animais, e o pináculo é o ser humano. Vocês vão vendo que o Gênesis fala. Estou dando um exemplo, tá? Um exemplo. Tá? Mas isso, a fé e a ciência sempre se harmonizam. Tá? De um modo ou de outro. 160, liberdade. Ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntária. Então essa é uma das brigas, por exemplo, com a corrente de Lefebvre lá com os tradicionalistas, por exemplo. Porque o problema, a gente fala que é só a liturgia. A liturgia não é mais o problema desde a Suma Hora Pontificum de 7 de julho de 2007. O problema está aqui. Por quê? Porque é aquela história, erro não tem direito. Então a igreja tem o dever de impor a fé aos povos. E a igreja não aceita isso. A fé tem que ser um ato livre. E não forçado pelo império, por um rei, ou por um comandante, ou por um ditador. Deu para entender? Tá? Então a fé tem que ser livre. Não fazer como fizeram com os negros, né? Tinha que batizar dentro do navio, porque não podia pisar pagão no chão aqui da terra, então batizava no navio. Quer dizer, que fé que foi surgindo disso, né? Claro, condicionamento histórico, etc. Mas isso não, a igreja hoje não vê mais dessa forma de jeito nenhum. Tá? Necessidade da fé. É necessário obter a salvação, crer em Jesus e naquele que ele enviou para a nossa salvação. Então, a fé é algo necessário. Tá? Como também perseverar na fé. Quem perseverar até o fim. Qualquer um de nós pode ir para os quintos dos infernos a qualquer momento, se nós perdemos a fé. Então, a garantia do céu é a perseverança até o fim. Por isso que a gente tem que pedir para Deus a graça da perseverança na fé. Certo? É um dever nosso fazer isso. Tá? Começo da vida eterna. A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, meta da nossa caminhada na terra. Só que, aí entrando aí no próximo item 166. A fé para a igreja, vocês ouvem protestantes falando, a fé é individual, certo? A fé não é individual para a igreja católica, a fé é pessoal. Qual que é a diferença?
o meu creio se une ao creio de outras pessoas. E é esse creio nós cremos em algo que é o depósito da fé. Então tem a minha fé, o meu assentimento, mas eu dou meu sim a quem? A Deus e aquilo que Ele revelou à igreja. Então, católico crê pessoalmente e em igreja. Deu para entender, gente? Tá? Porque senão você corre o risco de cultivar uma fé que é só sua. E isso não existe para a igreja. Que é aquele caso das pessoas que dizem, eu sou católico, mas eu rezo na minha casa, sozinho. Exato. Ou começa como... O que acontece no mundo protestante? Você crê, tá? Você começa a desviar da fé do outro, você vai e monta a sua igreja. Para nós, não. A profissão de fé é a mesma no mundo inteiro. Ainda é correto a gente também falar aquele pensamento antigo, dizer que fora da igreja não existe salvação. Não, aqui vai falar, tá? Deixa lá para frente, já vai falar. 166. O crente recebeu a fé de outros e deve transmiti-la a outros, tá? Aquilo que nós vimos na semana passada. O que eu recebi do Senhor, quando São Paulo fala, né? 167. Eu creio. Esta é a fé da igreja professada pessoalmente por todo crente, principalmente pelo batismo. Nós cremos. Esta é a fé da igreja confessada pelos bispos, reunidos em concílio, e mais comumente em assembleia litúrgica dos crentes, tá? Então nós cremos, eu creio no que nós cremos, tá? 170. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos faz tocar. Gente, isso aqui é mais importante do que vocês imaginam. Porque às vezes a gente fica brigando por uma palavra por outra. Mais do que uma palavra ou outra, a gente não acredita num bando de fórmula. Mas nós acreditamos na realidade da fé. Por que isso, irmão? Mas não é a mesma coisa? Deveria ser, mas às vezes não é. Tá? Então, se a gente fala, creio na comunhão dos santos, muitas pessoas não vão saber nem o que é isso. Tá? Então, mais do que crer num verbete do credo, é acreditar na realidade que está por trás do verbete. E uma das razões dessa formação é exatamente a gente criar consciência disso. Correto? Tá? Única fé. 172. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a igreja não cessa de confessar sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um só batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. Por isso, essa única fé num único Senhor. Como no 174, no mundo das línguas diferem, o conteúdo da tradição é único e idêntico. Por isso que nós não podemos falar que todas as religiões são iguais. Tá? Vai lá, atende lá. Nós não podemos falar que todo mundo é a mesma coisa. Gente, nós queremos que a fé é a verdade, gente. Se for igualar aquilo que eu falei, não pode falar que existe uma garrafa igual a essa nesse mundo. Composição atômica com essa quantidade de água, só essa existe. Tá? Então a verdade é uma só. Não pode ter duas verdades sobre uma realidade só. E hoje, nessa mentalidade relativista, todo mundo quer ter a própria verdade. Então, hoje na Cátedra de Pedro, a gente tem que pensar: eu tenho que buscar a verdade que Deus revela. Correto? Tá? Olha aí, novamente falando, quem diz, 185, quem diz eu creio, diz dou a minha adesão àquilo que nós cremos. Desde a origem, a Igreja Apostólica exprimiu e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e normativas. Tá? Então, na página anterior está os dois credos, né? O seu credo, o símbolo apostólico dos apóstolos, porque é da região de Roma, e o niceno constantinopolitano, porque vem
Concílio de Nicéia de 325 e de 381 do Concílio de Constantinopla. Duas realidades ali que foram criadas para descobrir verdade sobre certos problemas que estavam surgindo. Tá? Como, por exemplo, falar que Jesus era uma criatura, não era Deus. Tá? Ou desdizer da realidade divina do Divino Espírito. Então, por isso que em situações mais solenes se usa rezar o credo niceno-constantinopolitano. Mas existem outros credos, claro, que são menos usados, né? No 190, as partes do credo. Primeira pessoa divina, só obra admirável da criação, que é o Pai. A segunda pessoa é o mistério da redenção, que é o Filho. E finalmente a terceira pessoa divina, a fonte e princípio da santificação. Então, mas creio na Igreja Católica, na comunhão do santo, é tudo dependente do Espírito isso. É tudo dependente do Espírito. Então o que faz com que o credo se estruture é o Pai, o Filho enviado e o Espírito Santo que continua a sua obra salvífica. É isso daqui que a gente tem que ter na cabeça quando lida com essa realidade toda. Deu para entender? Tá? No 19495 aquilo que eu falei, né, sobre os credos. E aí começar o credo. Então o catecismo é bem sistemático com relação a isso. E agora começa o processo de analisar artigo por artigo do credo. Por favor, algo que vocês têm que ter na mente quando faz isso. Não percam o fio da meada desse processo todo. Tá? Quer dizer, primeiro fio da meada aí, é o começo do começo. Creio em Deus Pai, ou como no credo niceno, creio em um só Deus. Então, o princípio é, Deus é um. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Quer dizer, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. É um. O que quer dizer isso? Não quer dizer que o nosso Deus é mais poderoso que outros. Só quer dizer uma coisa, não tem outro Deus. Não existe outro Deus. Certo? Não existe opositor a Deus. Não foi Deus que mandou Satã para baixo. Foi São Miguel Arcanjo. Porque não tem Deus, não tem o Deus do mal. O mal, para falar a verdade, ele não existe, em certo sentido, né? Como, vamos explicar antes que ele fala em besteira, né? Como essência. Não existe um mal essencial. Tá? O demônio é bom. Ele se desvirtuou. Como qualquer coisa que a gente peca, é boa. Só que a gente desvirtua daquilo. Certo? Então, só existe uma coisa. Só existe Deus. E só existe uma coisa em Deus. O bem. Tá? O resto é o que a gente, pelo nosso pecado, a gente desvirtua. Ficou claro o que eu falei, gente? Ficou claro? Tá? 199. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma que os mandamentos explicam o primeiro deles, que é amar Deus sobre todas as coisas. 200. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus por natureza, por substância e por essência. Tá? Então, só existe um Deus. Tá? Nós fazemos parte de Deus, tomamos parte de sua natureza divina, porém, por natureza, só existe um Deus. Tá? Deus é um. Ficou claro? Tá? Israel, o seu eleito, ao qual Deus se revela. 202. Jesus é o mesmo, confirma que Deus é o único Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é específico da fé cristã. Por isso essas outras religiões, como Testemunho de Jeová, Mórmon e companhia, elas não são cristãs. Quem não confessa Jesus Cristo como Senhor, como segundo da Trindade, como consubstancial ao Pai e ao Espírito também, não é cristão.
Tá? Não é cristão. Oi? Não, eles usam os termos, a Bíblia é a mesma, só que eles colocam a revelação lá do testemunho de Jeová em cima, mas eles não consideram Jesus como Deus. E aí não são cristãos. Então, Jeová, Jesus é criatura? Super criatura, aquela coisa toda, né? Como um profeta. Por isso que testemunhas de Jeová, só Deus, só Jeová é Deus. E Jeová seria o Pai. Eles estão esperando, eles acreditam muito também. Não acredita, mas sempre diminuindo a pessoa de Jesus. Aí espera o Messias aí. Não espera Messias, não. É aquela história dos 144 mil, né? Que eles são os eleitos, aquela coisa toda. Tá? Essas religiões só podem ser salvas pela ignorância? Então, aí é o que nós vamos entrar depois. Eu não quero adiantar agora, mas depois a gente vai entrar essa eclésia anula salos, tá? Então tem que ver qual que é a intenção da pessoa, né? E quem é hoje não pode ser culpado do erro dos antigos, né? Tá? Muito bem, Deus revela o seu nome. Desvendar o próprio nome é dar-se a conhecer aos outros, por isso que Êxodo 3 é importante. É de certo modo entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. 205. Ele é o Deus fiel, compassivo, que se lembra dele sua própria promessa. Vem para libertar seu descendente da escravidão. Então, esse Deus que nos cria, ele também intervém o tempo não só em Jesus, mas antes também para a salvação do seu povo. Toda a história, gente, não só a história cristã. Por isso, antigamente tinha a história sagrada e a história profana. Hoje a igreja não é, hoje só existe uma história, não existe duas histórias. E nessa única história Deus age. E tudo que acontece na história, Deus faz acontecer para conduzir o ser humano à salvação. Mesmo permitindo o mal que acontece no seio da história. É isso que lá na frente nós vamos chamar de providência divina. Mas isso é uma característica do Deus de Israel. Tá? A primeira característica do Deus de Israel qual é? Nós já falamos semana passada, não? Tá? Qual que é a primeira característica do Deus de Israel? Não. Para amar, a pessoa precisa ser algo antes do quê? Não. Ele é amor. Não estou discordando de 1 João 4,8, não. Mas para amar, para ser amor, ele tem que ser algo antes. O que é? Baseado nisso que nós acabamos de ver. Oi? Não. Antes. Tem algo antes de livre e de amor. Qual é? Oi? Não. Isso é tudo depois, gente. O que vem antes de tudo isso? Para ele amar, para ele ser livre, tem que ser algo antes. Para ser fiel, tem que ter algo antes. Deus tem que se revelar. Isso é muito posterior. Deus é, a partir de que ele se revela, ele já é antes. Tá? Portanto, ele é Perfeito. Não. Oi? Não. Santo é também. Mas precisa ser algo antes disso tudo. Então, mas o que vem antes de ser santo? Gente, ele é o Deus fiel, compassivo, que se lembra deles de sua própria promessa, vem para libertar os seus descendentes da escravidão. O povo experimenta esse Deus que intervém na história, certo? Para Deus intervir na história, ele fazer essas coisas, ele precisa ser... Para ser presente, ele precisa ser... Não, para ser invocado também ele precisa ser... Oi? Onipresente. Para ser presente em todo lugar, ele precisa ser antes.
Não, isso não explica. Deus é Deus, amém. Pronto, mas... Tudo é coisa nossa. Antes de ser adorado por nós, ele já não era Deus? Mas eu queria saber que antes de Deus, ele era. Deus, ele é Deus, ele intervém, ele criou para intervir, portanto, ele é quem faz, quem fala, quem cria, Ele precisa ser o quê? Gente, olha para vocês. Homem. Homem foi muitos séculos depois. Gente, olha para vocês. Vocês falam, vocês vêm, falam um monte de besteira. Vocês comem muito e bebem. Vocês são? Para fazer tudo isso, vocês são? Não. Para fazer tudo isso, vocês são? Imagem e semelhança. Não teologiza. No concreto da vida, vocês são? Olha para ver como que o raciocínio está difícil. Amados. Amados. Gente, presta atenção, são verbos. Fazer, comer, ouvir, ver. Para ser isso daqui, vocês precisam ser o quê? Gerado. Raciocínio está difícil, né? Se relacionar. Quem faz, quem fala, quem ouve é um ser vivente, vivo. A primeira característica de Deus que está na Bíblia inteira, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que intervém. Para expressar o seu amor, Ele precisa ser vivo. E essa é a primeira característica do Deus de Israel. E é isso que Ele expressa para Moisés em Êxodo 3, como nós vemos aí, no número 206. Ao revelar o seu nome misterioso, eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou, Deus declara que Ele é uma pessoa que é, um ser vivo, e com um nome que deve chamá-lo. Esse nome é divino e misterioso, como Deus é mistério. Ficou claro, gente? Mas a gente fala Deus é. O que é ser? É viver, é atuar. É aquele que expressa a vida em si mesmo. Tá? Opa, uma pergunta que eu fiquei curioso da Jéssica, que fala, a revelação misterioso, aí tem ainda essas 6 letras. Por que não podemos falar assim? Pela tradição da própria igreja dentro do judaísmo. Em 2006, por isso que até a gente mudou de nome, a congregação, a pedido dos bispos dos Estados Unidos, congregação do Sacramento, para não pronunciar. Tá? Porque é uma ofensa aos judeus e também a igreja, na história dela, e também na tradução da Septuaginta, não usou nunca falar em liturgia o nome de Deus. Por respeito. Tá? Mas, meu padre, aquele dia que estava tendo segunda-feira, se o nome de Deus acha que eu não podia pronunciar. Mas na Bíblia vem quando não pode pronunciar. A gente, quando lê, fala Senhor. Na Bíblia não vem outros nomes assim. Não, mas que é bom que a gente saiba, porque eu tenho outros nomes, como Elohim, etc. Então é bom que a gente saiba onde está o nome de Deus ali. Na Bíblia antiga, que fez Yahvé, Então, na de Jerusalém tá. Não é a Bíblia antiga, na de Jerusalém tá. Mas uma coisa é tá, outra coisa é você lê. Você vai ler no hebraico, tá lá o tetragrama, mas a gente não lê, a gente pula. Tá? Pula não, né? Fala outro nome, como Senhor, que é no caso Adonai, ou Hashem, que é o nome, etc. Mas nunca fala o nome. Tá? Tem um pouquinho de saber isso com a congregação.
Está ali na segunda Jerusalém. Não, e tem que aprender, porque é um pedido da igreja isso. Por isso certos cantos também tem que tirar. Tá? Diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre a sua pequenez. Vocês lembrarem da experiência do batismo no Espírito, a experiência saber que quando gente pequena é diante da grandeza do que Deus é. Tá? Deus é ternura e compaixão. Então no final 210, Senhor, Senhor, Deus de ternura e compaixão, lento para a cólera e rico em amor e fidelidade. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. Isso está em Êxodo 34:6. Então para com essa história que o Deus do Antigo Testamento é isso, aquilo. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Ele já é amor. Tá? Ele já é amor. E esse nome é mostrado, demonstrado e vivente no Filho de Deus, que é Jesus, né? Então no final de 211, quando eu tiver sido elevado o Filho do Homem, e então sabereis que eu sou. Esse eu sou é Deus, né? 212, ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde se desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há Deus. Gente, por favor, não fica falando que é ídolo. Quer falar de outras coisas? É ídolo. Tá? É ídolo. Deus é um só. Tá? Transcende o mundo e a história. Foi ele quem criou o céu e a terra. Tá? Deus é aquele que é verdade e amor. Então aí, no 215... Deus é a própria verdade em suas palavras e não pode enganar. 216, a verdade de Deus é a sua sabedoria que comanda toda a ordem da criação. Deus é verdadeiro também, que se revela um ensinamento que vem de Deus, uma doutrina de verdade. Então, aqui é um problema. Tá? Quando a gente fala a palavra verdade, o que vem na cabeça de vocês? Deus faz que seja isso. O que mais? Algo que não pode ser negado. Então, o que mais? É isso daí que começa a surgir. O que mais? Incontestável. Vocês estão vendo? Quando a gente fala a verdade, o que a gente pensa? No que a gente está pensando? Numa ideia. Certo? A gente relaciona muito verdade como contrário de mentira, como uma ideia, tá? E verdade é muito mais do que isto, tá? Verdade é muito mais do que isso. Gente, a palavra amém, amém, quando a gente fala, o verbo é aman no hebraico. Que vai surgir o emet, que é a própria verdade. Então, verdade, isso nós vamos falar muito no grupo de estudo também. Quando a gente fala verdade, gente, é aquilo que está no Salmo: o Senhor é a minha rocha, a minha proteção. Verdade, para o pensamento hebraico, é sustentáculo. Por isso que São Paulo vai falar em Gálatas que Pedro, Tiago e João são as colunas da igreja, porque sustenta. Verdade é sustento. Por isso, Pedro, tu és pedra. Por isso, Pedro, tu és pedra. Pedro é pedra porque ele está sobre Jesus. Então, quando falar a verdade, Deus é a verdade porque ele é o nosso sustentáculo. Por isso que é boa determinar aquilo que você fala. É o real. É aquilo que realmente existe e que nos sustenta. Ficou claro? Porque senão a gente só usa... Claro que doutrina da verdade, acabamos de ler, também. Mas não é só ideia a verdade. Não é só ideia. Verdade é uma real, é uma realidade. Ficou claro, gente? Entenderam o que eu falei ou não? Sim ou não? Tá? Por outro lado, Deus é amor, né? Ao longo da história, Israel pôde descobrir que a única razão de revelar-se é o amor. O amor de Deus é eterno. Deus nos criou porque nos ama, gente. E tem um filme, não esse que passou há um pouco tempo atrás, é da década de 80,
que é a Fúria de Titãs. Titãs são seres mitológicos, papapá. Mas o que eu quero falar não é dos titãs. No começo do filme mostra uma visão de Zeus, o Deus Supremo do Olimpo, tá? Com um tabuleiro de xadrez na mão e ele mexendo esse tabuleiro de xadrez. Às vezes é essa a imagem que a gente tem de Deus. Um Deus sádico que nos criou para ficar brincando com a nossa vida e rindo da nossa cara. Quem faz isso na nossa cabeça é o demônio. O demônio quer infundir na nossa cabeça que Deus fica brincando. Está lá em Gênesis 3. A serpente fala, Deus não falou a verdade para você, ele falou a verdade. Tá? Então, essa visão de que Deus criou por uma razão, porque Ele ama. E Ele quer sempre o nosso bem. Ficou claro? Tá? E Ele não tem amor, gente. Deus é amor. Tá? Deus é amor. O alcance do significado de Deus único significa conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Significa viver em ação de graça. Significa conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos os homens. Significa usar corretamente as coisas criadas. Então nós correspondemos a Deus através de uma vida santa. Através de um amor. Porque nós cremos que Ele é, e aí queremos corresponder a partir disso na nossa própria vida. Tá? Mas Deus é Pai, aí no 232, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que a música lá teve que ser consertada. É uma heresia. Oi? É uma heresia. É uma heresia. Em nome, por quê? Mas não tem o nome de Jesus? Não é no nome de Jesus que a gente salva? Não pode falar o nome de Jesus? Sim. O problema, gente, que é em nome. No nome. O nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? E esse in nomine é dentro desse nome que a gente é salvo. É dentro desse nome que a gente é batizado. Tá? Então, é essa visão que a gente não pode quebrar. Tá? Então, podemos dizer que é dentro do nome da Trindade que está a salvação. Sim? Não dentro de um separado. Não, sim. Mas se você fala no nome de Jesus, o que é o nome de Jesus? Deus salva. No nome dele de ser humano, e na pessoa dele de ser humano, como vai dizer Teresa, na sacratíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a ponte para chegarmos ao nome. Tá? Ao nome. Quando eu vejo isso aqui, eu só lembro das músicazinhas. Oi? Quando eu vejo isso, eu só lembro das músicazinhas. Sim. Pai, filho, Espírito Santo. Não, aí tá certo. Dura que em nome do Pai, em nome do Filho. Aí que a coisa é herética, né? Tá? 2, 3, 4. O mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da nossa fé e da vida cristã. Então não tem outro acima dele. Tá? Então a fé cristã se baseia no mistério da Santíssima Trindade. É um mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais profundo e essencial da hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastaram do pecado. Então, a Santíssima Trindade, aí é Deus em si mesmo, tá? Um modo que a gente agora, conforme a gente for indo aqui, começa a dar dor de cabeça. Porque quando você três, um só. O Papa Bento ele tem uma frase clássica para isso. A Trindade está no nosso DNA, tá? Primeiro ponto para entender a Trindade é Deus é um,
Tá? Deus não são 3, nem 2, nem 4. Deus é um. Só que é um ser em 3 pessoas. O modo fácil até de explicar para a criança são 3 pessoas que se amam. E se amam tanto que são uma. São um ser. Então esse é o melhor modo. Pela via do amor, você vai compreendendo quem é Deus. E não pela via da elucubração teológica, né? Tem um santo que ensina que Deus Pai é aquele que ama, Jesus é o amor. Não, vai estar aqui. E o Espírito Santo é o amor. E é o amor, sim. Sim. Virando a página, 237. Bom, aqui no 2, no 236, a distinção entre teologia e oikonomia, que é economia. É uma distinção entre aquilo que Deus é e aquilo que Ele se revelou. Como que a gente sabe como Deus é? Por aquilo que Ele mostrou-se na história. Então, teologia seria Deus em si. Oikonomia seria o projeto de Deus no mundo, seria a sua manifestação no mundo. Então, nós conhecemos quem é Deus pela sua revelação. Tá? No modo como Ele se revela. Tá? No meio do 237. Mas a intimidade de seu ser, como Santíssima Trindade, constitui um mistério inacessível à pura razão. E até mesmo a fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito. Deus, é Jesus que vem revelar essa verdade de fé chamada Trindade. Antes isso estava obiluminado, quer dizer, escondido. 238, Deus é chamado de Pai enquanto Criador do mundo. 239, ao designar a Deus o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente 2 aspectos. Primeiro, Deus é a origem primeira de tudo. Então Ele é a origem de tudo. Não tem antecessor de Deus. Não tem algo produzido fora de Deus. Não tem algo que Deus não alcança. Ele é o princípio de tudo. E a autoridade transcendente. A Ele é dada a honra, o poder, o louvor, porque Ele é a autoridade suprema. Toda autoridade vem dEle. E nele deveria ser exercida. Certo? Desde o princípio já existia a Santíssima Trindade? Sim. Então, aí é algo para pensar quando vocês colocarem a cabeça no travesseiro. Tá? Quando foi criado o mundo, o universo, o Big Bang? Deus existia antes? Tempo existia antes? Eu fiz uma pergunta. Antes do Big Bang, existia tempo? Existia espaço? Existia? Existia? Existia o quê? Deus. Então a eternidade é para trás. E aí? De Deus. Deus já existia antes. Sim. E vai continuar existindo pela eternidade sem fim. Tenta pensar nisso. Mas lá no Gênesis fala, né? Da Santíssima de Deus e o Filho. Não, é a palavra e o Espírito. Mas dali deduzir só olhando de trás para frente, olhando do Evangelho para trás. Padre, outra coisa. Lá quando ele fala que Deus tirou Eva da costela de Adão, realmente foi daquela forma ou é um modo poético? É um modo de dizer. Ninguém sabe como Deus criou o homem. É a própria evolução da... Fala que o Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia. Mas também tanto faz. Mas a ordem ali é porque a mensagem do Gênesis é Deus criou o homem para cumprir a lei. Deus criou o homem para
para viver a Torá. Por isso que está ali o Gênesis no começo, né? Tá? Só por isso. Mas isso daí a gente vai com o tempo se aprofundando. Qual a mensagem central? O ser humano é o pináculo da criação. Todo o universo foi preparado para ele. Para o ser humano. Tá? Vocês pegarem até aquilo que é a Lucy. A Lucy não é só o filme, viu, gente? A Lucy existiu, que é o primado, é o ser humano mais antigo que se tem, né? A Lucy e companhia nasceram do centro da África. Certo? Não tem outro lugar que surgiu o ser humano. Dali o ser humano foi povoando o mundo. E hoje, pelo DNA, eles vão estruturando como essa expansão aconteceu. Não existe vários lugares que surgiu o ser humano. Estão me entendendo? Isso bate com a Bíblia? Sim. Tá aí. Ué, não podia ter surgido em lugares diferentes? Poderia, mas não surgiu. Então isso e outras coisas, aqui não dá para ficar falando tudo isso, né? Mas aí vocês podem ver como que funciona. Deu para entender? Sim ou não? E o pecado original? Nós vamos entrar tudo nisso. Daqui a pouco vai falar aqui de Deus Criador. Aí a gente vai entrando. Por isso que eu estou falando. Vamos na métrica e na ordem de argumentação do catecismo. Porque aí fica fácil de vocês terem na cabeça. Porque senão fica com ideia, com pecado original, criação, isso, aquilo. Vira um bolo na cabeça que não sabe mais nem o começo nem o fim. Então já começa por essa ideia. Deus é anterior à criação. E Ele é eterno antes da criação. Vai entender isso? Não queira entender. Porque a nossa cabeça é temporal e espacial. Nós não estamos preparados para o eterno nesse ponto. Só depois da morte. Deu para entender? Sim? Por isso, obedeçam os passos para que a coisa se harmonize na cabeça. Tá? Ninguém quer ver vocês loucos. Tá bom? 240. Mas é eternamente Pai em relação ao seu Filho único, que é eternamente Filho em relação ao seu Pai. Tá? Então o Filho é Filho porque Ele é a imagem e semelhança aí. Ele é o próprio, como vai dizer Hebreus, né? Ele é aquilo que Deus, olhando para a sua própria imagem, é o Filho. E o Filho, como vai dizer o concílio de Niceia, ele é consubstancial ao Pai. O que é substância? Ele é igual. Oi? É igual. É igual na substância. O que é substância? Então vamos lá, gente. Substância, natureza e essência é a mesma coisa. Tá? Quantos deuses a gente tem? Um só. Então, da essência de Deus, aquilo que Deus é, o Pai, o Filho e o Espírito é a mesma essência. Subestare, estar e ser, aquilo que está embaixo. O ser do Pai é o mesmo ser do Filho, é o mesmo ser do Espírito. Correto? Então, o Filho tem a mesma substância do Pai, como o Espírito tem a mesma substância do Pai e do Filho. Todos são a mesma essência, a mesma substância. Isso faz ele ser um só. É. Só que o Filho vive a sua essência como Deus em relação ao Pai. O Pai vive a sua essência como Deus em relação ao Filho. E o Espírito é aquele que une, que abre espaço, como diz a teologia, para que esse amor do Pai e do Filho aconteça. Ô Fábio, seria errado o herético falar que é uma única substância, porém eles vivem em condições diferentes? Pessoa. Não adianta querer fugir dessa palavra que só dá problema. Tá? Pessoa é o modo pessoal como cada um deles vive. O Filho vive o seu ser de Deus como filho. Certo? Tá? Três em um só ou são três distintos, separados? A distinção de pessoa, não de substância.
Eu sou uma pessoa e uma substância. Você é uma pessoa e uma substância. Em Deus, qual é o nosso ser? Nós somos seres humanos. Eu vivo o meu ser humano como uma pessoa que eu sou, certo? Em Deus é um ser vivido em 3 pessoas, tá? Em 3 pessoas. Isso, agora o marimbondo veio para nos brindar. Isso Tá? de pessoa louca é muito complicado. Então, por isso eu volto naquilo que eu falei. Vejam o pai que ama o filho, vejam o filho que ama o pai, e o Espírito é que contempla o amor dos dois, como está no ícone de Rublev. Tá? Certo? Aí, pela via do amor, gente, fica tudo mais fácil. E não fica com essa dor de cabeça toda. Tá? Um dia, vocês assistiram A Cabana? Aquele filme é perfeito para entender isso. Todo mundo contestou o filme, xingou o filme. Para mim, aquele filme é ótimo. É ótimo. Tá? O amor dos 3 ali. Mas é Tá? verdade que tem heresia por trás do filme? Então, tem para quem não sabe ler. Certo? Tem para quem não soube entender. Patripassionismo. Ah, mas o pai tem lá os estigmas como o filho, então é patripassionismo. O filme não disse isso. O pai, ele solidariamente, ele está com Jesus na cruz. Por isso que ele tem um estigma. Tá? Mas não vai falar que o pai morreu na cruz. Mas o filme mostra isso perfeitamente. É que as pessoas, elas não se conformam, né? Então elas querem achar. Ah, mas o filho lá falou mal da igreja, falou mal da igreja. O filme começa na igreja e termina na igreja. Então não tem nada contra a instituição igreja. Tá? Mas enfim, um dia a gente vai ver isso. Mas é muito interessante. O que atacam, né? É que o filme diz, quando a artista principal do filme pergunta alguma coisa sobre a igreja, ele fala a deturpação que o ser humano fez da igreja. É isso que ele está criticando ali. Então, Deus não quer a igreja, Deus quer a pessoa, o indivíduo, não olha. Que é a pessoa, não a instituição. Então não valoriza a instituição acima do humano. Tá? É isso que ele disse. Mas isso é besteira. Enfim. 2:4:3. Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de outro paráclito, defensor, o Espírito Santo. Em ação desde a criação, depois de ter falado pelos profetas, ele estará agora junto dos discípulos e neles, a fim de ensiná-los, conduzi-los à verdade inteira. O Espírito é assim, revelado como outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. No final do 44, o envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Então a fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo Concílio de Constantinopla, 381. Cremos no Espírito Santo, que é Senhor e dá vida, ele procede do Pai. Tá? A questão do filioque, não vamos entrar profundamente nisso. O Espírito Santo tem a sua essência e seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e procede eternamente de ambos como de um só princípio e por uma só única expiração. E uma vez que tudo é do Pai, o Pai mesmo deu ao Filho. O Pai é a origem, as duas mãos do Pai, como vai dizer Santo Irineu, é o Filho e o Espírito. Através do Filho, numa só inspiração, é o Espírito Santo. Primeira coisa, gente, em Trindade não tem tempo. Tá? Surgiu primeiro o Pai, aí o Pai decidiu gerar o Filho. Gente, não fala esse tipo de besteira. Em Trindade não há tempo. Tá? Então, o Pai, o Filho, o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, é nessa inspiração que é o Espírito Santo. Certo? Tá? Mais uma vez, vamos ver pela via do amor. Quando Jesus está presente na Eucaristia, na verdade também está então o Pai e o Espírito. Sim. Tanto que o Pai, é a Ele que a oração eucarística é dirigida.
É o Espírito que faz pão e vinho se tornar o corpo e o sangue de Jesus. Tá? Só que corpo, sangue, alma e divindade, só Jesus. O Pai não tem corpo e o Espírito também não. Tá? O livro lá, O Banquete do Cordeiro, ele é ótimo, né? Porque pega aquilo que está no Apocalipse. Através da hóstia de Jesus, nós vemos o Pai e o Espírito. Que é o que está no Apocalipse. Na frente do trono está o Cordeiro como imolado. Porque esse cordeiro é aquele do... É. Tá? Vamos lá. No caso do filioco aí tem uma frasezinha aí no meio de 248, a tradição ocidental põe em primeiro relevo a comunhão consubstancial do Pai e do Filho, enquanto aí o Espírito procede do Pai e do Filho, enquanto o Oriente vai privilegiar mais a origem do Espírito, que é o próprio Pai. 250, no decurso dos primeiros séculos, a Igreja procurou formular mais explicitamente a fé trinitária. Para baixo, isso foi obra dos concílios antigos, ajudados por teólogos e padres da Igreja. Muitos, né? 252. A Igreja utiliza o termo substância, essência ou natureza, para designar o ser divino em sua unidade. O termo pessoa, hipóstase, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na sua distinção real entre si, e o termo relação para designar o fato da distinção entre eles residir na referência de um para com os outros. Isso daqui que eu falei, que eu expliquei lá atrás. A essência, a substância de Deus é vivida pelo Pai como Pai do Filho, pelo Filho como Filho do Pai, e pelo Espírito Santo como amor de um pelo outro, de um e do outro pelo um. Tá? Certo? Não pode falar que são modos do mesmo Deus, seria heresia chamada modalismo, tá? Não pode falar em triteísmo, são três deuses, substância diferente, heresia também. É apenas isso, a única essência vivida por três pessoas. Quando a gente fala pessoa, qual a primeira palavra que tem que vir na nossa cabeça? De onde vem a palavra pessoa? Vem de persona. Persona era a máscara que era usada no teatro. É aquilo que meu rosto, por isso a face de Deus, né? Todo quantas vezes face de Deus é falado, né? É o relacionamento que eu tenho com o outro, tá? Então, a essência divina é vivida por três relacionantes: Pai, Filho e Espírito Santo. Quer pensar em pessoa? Pense em relação. Pense em relação. Deu para entender? Relação, a maior relação que nós temos qual é? O amor. Pronto. Então, gente, não fica, sabe, como que pode, não fica assim. Vá na via Amores, que é muito mais fácil. Certo? E aí vem, que é o modo bom de conhecer quem é Deus. Nós somos, Gênesis 1, 26, 27, nós somos, gente, essa palavra é pesada. Deus está aqui. Nós temos sede de relação. Nós queremos nos relacionar. É Deus em nós. Então, o modo mais fácil de entender quem é Deus, olha a imagem e semelhança daquilo que Ele é. Que é você. Tá? Por isso que Teresa vai falar tanto do autoconhecimento. Autoconhecimento não é algo elucubrante só para... Autoconhecimento é um processo de chegar até Deus. Porque Deus está em você. Crê nisso? Eu acho que não. Vamos lá. A Trindade é una. Cada uma das três pessoas é uma realidade, isto é, a substância, a essência e a natureza divina. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. No final aí, 254, são distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera o Filho que é gerado, o Espírito que procede. A unidade divina é trina.
Isso é muito bonito de falar. A unidade divina é trina. E ela é vivida em comunidade. Nosso Deus não é um Deus solitário. Tá? As pessoas divinas são relativas umas às outras. Já falei isso tantas vezes que já até perdi a conta. Residem unicamente em relações. Pois tudo é uno neles. No meio aí do 255. Isso é importante. Lá onde não se encontra oposição de relação. Por causa dessa unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito. O Filho está todo inteiro no Pai e todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo está todo inteiro no Pai e todo inteiro no Filho. Eu amo tanto que eu estou presente totalmente na outra pessoa. E eu estou tão presente que nós somos um. Certo? Fora tudo isso, se vocês imaginarem como que a relação sexual entre um homem e uma mulher é feita, é a partir dessa união. A gente não podia gerar filho de outra maneira. Como o sapo, por exemplo. Que vai lá, a sapa lá, a ranzinha, põe um ovinho, vai lá o sapo, fecunda o ovinho, fora. Mas a relação sexual humana, que é a dos mamíferos, é um processo de união. O amor se concretiza na união. E aí é até carnal. Tá? Então, esse processo de um viver na pessoa do outro. E, obviamente, essa relação sexual de duas pessoas que se amam começa no interior que se exterioriza, e não o contrário. Relação sexual não faz ninguém amar o outro, certo? Mas é a partir de dentro que eles se amam tanto, e nesse amor surge o quê? O filho. Os filhos. Tá? Então, como vai dizer o Papa Bento, a Trindade está no nosso DNA. Certo? Tudo bem, gente? Vocês olham que nem umas corujas pra mim, fica difícil. Ai, meu. 258, lê alguém para mim. Toda a harmonia divina é obra comum das três pessoas divinas. Pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum segundo sua propriedade pessoal. Assim vejo confessa na língua do Novo Testamento um Deus e Pai, do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas, um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo, que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Então, eles são, tudo é em comum. Então, o Pai cria pela palavra e pelo Espírito. Tá? Aquilo que é específico, por exemplo, a encarnação é só do Filho. O Pai não se encarna, nem o Espírito se encarna. Só que eles estão presentes? Claro. Onde que está isso na Bíblia? No batismo de Jesus, por exemplo. Que aí manifesta a presença do Pai e do Espírito. Tá? Então, tudo na Trindade é uno, fora aquilo que as missões específicas de cada uma das pessoas. Deu para entender? Tá? 260, o fim último da economia divina. Olha o refrão que eu falei aí. É a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Então, o céu é participar do ágape eterno da Trindade. Tá? Esse ágape eterno da Trindade é o que me faz verdadeiramente ser feliz. Ser feliz. Tá? Vocês conhecem o ícone de Rublev, que eu estou falando aqui? Lembra dos três? Tem 3 anjos, uma mesa no meio. Tá? Já viram isso ou não? Tá? Uma hora aí, eu não sei se tem aí, precisava ver se tem, porque na próxima a gente mostrar, mesmo se for um cartãozinho. Você tem? Então pega lá só para mostrar, né? Tá? Mostra realmente isso, quer dizer, a Trindade como esse diálogo eterno.
E nós vamos entrar um dia no diálogo da Trindade, na sua conversa eterna. Ficou alguma dúvida, gente? Não é claro? É claro, sim. É só ir pela via do amor. Senão, tá? Senão fica muito difícil. Certo? Tá bom? Então vamos em pé.